É exatamente isso, uma contagem regressiva que nós estamos vivendo para o período de recesso parlamentar e uma das votações mais importantes, a da reforma tributária. Tudo isso está deixando o governo muito ansioso. Diversos pontos que vieram do Senado aguardam uma decisão dos deputados. Entre eles, o regime especial de tributação aos clubes de futebol, que decidiram apostar nas chamadas SAFs, as Sociedades Anônimas de Futebol. Para a gente entender um pouco mais o que está em jogo, eu converso com o advogado Rodrigo Castro. Ele é co-idealizador da lei da SAF, também participa da entrevista João Vitor Xavier, nosso colega apresentador aqui na CNN. Doutor Rodrigo, boa noite. Muito obrigado pela sua participação no nosso CNN Prime Time. Só para a gente entender, as Sociedades Anônimas do Futebol. Já existem quase 60 SAFs aqui no Brasil e o senhor, que é muito ligado ao tema, afirma que esse modelo de SAF contribui com a modernização do futebol. Grandes investidores passaram a ser atraídos para o esporte a partir de uma tributação única, legalmente diferenciada e benéfica para todos os lados. Eu pergunto, que atração seria essa que é tão intensa? Boa noite, Márcio. Boa noite, João Vitor. É exatamente isso que você menciona. O futebol brasileiro ele passou aproximadamente 120 anos sendo regido por um sistema que é um sistema associativo, que não incentivava a realização de investimentos, a atração de investimentos, pela impossibilidade dentro de associações que não podem distribuir resultados. E isso se viu, uma mudança que aconteceu fora do Brasil e fez com que essa atividade se tornasse uma atividade econômica pujante, não é? E a lei da SAF, que é uma lei de 2021, a lei 14.193, ela traz uma possibilidade, uma alternativa aos clubes para que passem para o modelo de empresa. E, Márcio, desde que a lei veio, o movimento ele foi assim brutal, porque já são 58 SAFs em apenas 2 anos e meio. As SAFs se distribuem entre todas as regiões do país, times de série A, B, C e D, e a gente está apenas vendo a pontinha do iceberg. E o que é muito importante para concluir a sua resposta, até o surgimento da SAF, os clubes, como regra, não recolhiam tributos. Ao contrário, eles geravam um passivo social. Com o advento da lei da SAF, as SAFs passam a ser contribuintes. E é justamente este o tema fundamental que está hoje na Câmara dos Deputados, que é a manutenção deste regime que traz para o sistema, para uma perspectiva de arrecadação, o futebol no Brasil. Doutor Rodrigo, o João Vitor Xavier tem uma pergunta para o senhor também. Por favor, João. Boa noite, Márcio. Boa noite, doutor Rodrigo. Uma preocupação grande na lei da SAF no momento é a segurança jurídica. Toda lei, quando ela é muito nova, ela acaba sendo testada na prática. E a gente vê uma preocupação, doutor Rodrigo, dos clubes, dos investidores, na garantia do marco legal, na garantia da segurança jurídica. Como é que o senhor entende que esse processo, a votação de amanhã, pode impactar nessa questão que é tão importante para dar essa garantia de segurança jurídica para o investidor, para o clube de futebol do Brasil, uma vez que os clubes e os investidores já estão preocupados com a segurança jurídica na questão trabalhista e agora também tem essa preocupação na questão fiscal? João Vitor, a sua pergunta é absolutamente fundamental e eu explico o motivo. Quando surge a lei da SAF, se ofereceu a ela um regime especial. Para quê? Para que ela passasse, para que o futebol passasse do modelo de associação para o modelo empresarial. E aí se estabeleceu que a SAF teria uma alíquota única para 5 tributos, basicamente, com recolhimento mensal. Olha que coisa incrível e fácil de controlar pelo Estado. Para cada real que entra, 5% são recolhidos a título e serão distribuídos entre 5 tributos diferentes. Com base nisso, nós atraímos ao Brasil investidores estrangeiros de todos os níveis, fundos de private equity, grandes grupos como o Grupo Citi, investidores brasileiros, jogadores que tinham investimentos fora, mas não investiam no Brasil, como o Ronaldo. E isso tudo foi feito com base neste sistema da lei da SAF, que traz uma governança muito mais evoluída, sistemas de controle, compliance e um regime tributário especial. A reforma, então, a PEC 45, ela prevê, com a reforma com o relatório que desceu do Senado, que a SAF poderá
ter um regime especial. E se espera que as lideranças e também o Congresso, né, agora a Câmara dos Deputados, seja sensível e perceba que o que está fazendo com o futebol e com as SAFs não é uma questão de se perguntar, está aumentando, está diminuindo a arrecadação. É diferente. Se está mantendo um novo mercado que não existia. A gente está oferecendo ao país e aos contribuintes mais uma base de arrecadação. Então, a manutenção deste regime, que foi inserido no Senado e que a Câmara dos Deputados chegou a debater, e eu acho que ela será sensível, oferecerá a segurança, João Vitor, que você mencionou, porque são já 58 SAFs, que eu saiba, mais umas 12 ou 13 em andamento, e, de novo, essa é a ponta do iceberg de um mercado que se construirá, que será o maior, apostem, maior mercado do planeta. E o Estado brasileiro, ele precisa demonstrar e oferecer ao investidor local ou internacional esta perspectiva de que investir no futebol é seguro, que as regras serão mantidas. Agora, doutor Rodrigo, alguns podem perguntar se é clube e empresa, tem que pagar imposto como a empresa, não deve estar num regime de exceção. Só para ficar bem claro, se alguma coisa mudar no regime da SAF, como é que ficaria o cenário no futebol? O que pode acontecer com os clubes que já são SAF e com esses que ainda não são? O que acontece, Márcio, é que a gente tem um regime ao lado do regime da SAF, que é o regime dos clubes sem fins lucrativos, que basicamente são isentos de tudo, ou de quase tudo. Então, esses sim, hoje, deixam de recolher. Quando se cria a SAF e se oferece um regime especial, é justamente para viabilizar uma passagem de um modelo que persistiu por 120 anos para um modelo empresarial de uma atividade que está em construção e que entrará para esse universo de arrecadação. Com a mudança deste regime, o que a gente vai ver? Em primeiro lugar, os investidores que estão em processo de investimento vão procurar outros países que tenham regimes mais seguros, os que estão vão diminuir os investimentos e é possível que a gente veja alguns casos, sobretudo de projetos menores, em que ele seja abortado e aí restituído ao modelo. Ou seja, seria uma perda terrível para o Estado, em termos de arrecadação, para os torcedores, pelas perspectivas que se criaram com esses investimentos que se realizaram e os reforços e a qualidade que os times passaram a ter quando acessaram, isso aqui é muito importante, João Vitor e Márcio, o mercado, acessaram recursos, coisas que hoje são difíceis de acessar pelos clubes sem fins lucrativos, porque, eles são inseguros politicamente, 2, eles não podem distribuir recursos aos seus investidores. João? Doutor Rodrigo, a gente sabe que a SAF no Brasil ela ainda está funcionando como uma boia de salvação para muitos e muitos grandes clubes do futebol brasileiro. Ninguém ainda teve a condição de fazer na SAF um grande aporte apenas para crescimento. Você olha para o futuro, mas você tem que recuperar o passado. E dentro dessa recuperação, há dívidas de milhões e em alguns clubes até de bilhões de reais. E uma parte grande da receita tem que ficar para essa dívida. Dívida trabalhista, dívida com fornecedores, dívidas tributárias de toda espécie. E é claro que quando você faz um negócio, um investimento, você coloca ali na ponta do lápis ou da caneta aquilo que você tem de investimento, aquilo que você tem de passivo e aquilo que você espera tirar de margem de lucro no futuro. O senhor se preocupa com essa possibilidade de uma revisão fiscal inviabilizar até mesmo as SAFs que já existem no Brasil, já que todas elas foram feitas assumindo um passivo muito grande de longo prazo? Não tem a menor dúvida. A gente vai conviver com 3 ondas, João Vitor. A primeira dos desesperados. Foi o caso de Cruzeiro, o caso de Botafogo e Vasco. Depois veio a segunda onda dos clubes que tinham uma situação complexa, mas que conseguiram fazer no seu tempo. Bahia, Atlético Mineiro. E, na sequência, a gente começará a ver a onda dos times que podem escolher como e com quem fazer, não é? Respondendo a sua pergunta objetivamente, sim, uma mudança desta lógica que permitiu a criação de um mercado, novamente, sem precedentes em nenhum país. Nós estudamos, antes de redigir a lei, mais ou menos 25 países
em vários europeus, asiáticos, americanos, etc. Em nenhum país a resposta foi tão dinâmica, com investidores de todas as perspectivas, por este conjunto que envolve governança, controle, compliance, questões sociais e o regime tributário. Então, sim, a gente vai ver imediatamente um recuo nos planos de investimento que vai implicar aí uma diminuição de perspectiva de jogadores, de qualidade e possivelmente de saída de investidores e devolução para outros que têm uma perspectiva menos desenvolvimentista, menos desenvolvimento e no limite até passagens ou retornos para modelos associativos, como eu mencionei. Sim, então, se essa lógica, que é uma lógica, de novo, de oferecer ao Brasil algo que jamais foi tributado, e sim, o Estado brasileiro, o contribuinte brasileiro, isso é muito importante que se compreenda. Não se está falando aqui em dar algo para o futebol para diminuir a arrecadação. Não é isto. O Estado nunca arrecadou. O que se está prevendo é um início de arrecadação e um aumento de arrecadação de um mercado que é o maior mercado de entretenimento do planeta. São mais ou menos 5 bilhões de pessoas que acompanham o futebol no planeta e 150 milhões no Brasil. E nós não participamos do grande jogo, né, em termos financeiros. A lei da SAF e a preservação de um sistema tributário que foi amplamente debatido no Congresso, portanto, não é uma novidade, que é uma premissa para a formação deste mercado, essa manutenção é absolutamente fundamental para que a gente consiga, então, reverter e inverter a lógica que norteou o futebol durante todas essas décadas. Esse é Rodrigo Castro, advogado, co-idealizador da Lei da SAF. Muito obrigado pela sua entrevista aqui no nosso CNN Prime Time. Agradeço também a participação de João Vitor Xavier. Boa noite. Foi um prazer.